meus amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de língua portuguesa e como nós estamos quase finalizando o nosso conteúdo, né? Faltam algumas atividades complementares, nós não vamos realizar todas, porém vocês podem ficar à vontade para respondê-las se quiserem, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o texto Testemunha Tranquila e com base nesse texto vocês vão responder algumas questões, quase que não sai a palavra. Então vocês vão responder algumas questões com base nesse texto, viu? Então vamos lá, prestar atenção, porque lembrando, esse texto não tem no conteúdo de vocês, não tem no livro de vocês, ele tem apenas no meu manual. Por isso é preciso ouvir prestando bastante atenção para vocês conseguirem responder as propostas. Tudo bem? Então vamos lá, Testemunha Tranquila. O camarada chegou assim com o ar suspeito, olhou para os lados e, como não parecia ter ninguém por perto, forçou a porta do apartamento e entrou. Eu estava parado, olhando, para ver no que ia dar aquilo. Na verdade, eu estava vendo nitidamente toda a cena e senti que o camarada era de um mau caráter. Eita, gente, que coisa tensa, hein? Foi batata. Entrou no apartamento e olhou em volta. Penumbra total. Caminhou até o telefone e desligou com cuidado, na certa para que o aparelho não tocasse enquanto ele estivesse ali. Isto, pensei, é porque ele não quer que ninguém note a sua presença. Logo, só pode ser um ladrão ou coisa assim. Mas não era. Se fosse ladrão, estaria revistando as gavetas, mexendo em tudo, procurando coisas para levar. O cara, ao contrário, parecia morar perfeitamente no ambiente, pois mesmo na penumbra se orientou muito bem e andou desembaraçado até uma poltrona, onde sentou e ficou quieto. Pior que ladrão, esse cara só pode ser um assassino, esperando alguém chegar para matar, pensei. Eu tornei a pensar e me lembro, inclusive, que cheguei a suspirar aliviado por não conhecer o homem e, portanto, ser difícil que ele estivesse esperando por mim. Pensamento bobo, de resto, pois eu não tinha nada a ver com aquilo. De repente, ele se redesou na cadeira. Passos no corredor. Os passos, ou melhor, a pessoa que dava o passo parou em frente à porta do apartamento. O detalhe era visível pela réstea de luz que vinha por baixo da porta. Som de chave na fechadura e a porta se abriu lentamente. E logo a silhueta de uma mulher se desenhou contra a luz. Bonita ou feia? Pensei eu. Pois era uma graça, meus caros. Quando ela acendeu a luz da sala, é que eu pude ver. Era boa as pampas. Quando viu o cara na poltrona, ainda tentou recuar, mas ele avançou e fechou a porta com um pontapé. E eu ali, olhando. Fechou a porta, caminhou em direção à bonitinha e pacato. Tocou-lhe a primeira bolacha. Ela estremeceu nos alicerces e pimpa, tacou outra. Os caros leitores perguntarão: e você, assistindo aquilo tudo sem tomar uma atitude? A pergunta é razoável. Eu tomei uma atitude realmente. Desliguei a televisão. A imagem dos dois desapareceu e fui dormir. Olha só, gente, que texto que deixa a gente com as expectativas baixas no final, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que ele estava contando, ainda bem, era apenas um filme que ele estava assistindo. Olha só, esse final foi até um pouco surpreendente, porque eu pensava que tudo que ele dizia era real, mas, na verdade, era apenas um filme. Agora, depois da leitura, vocês já podem responder as questões. Vamos fazer aqui a leitura dessas questões para que vocês situem-se melhor na história. Então, olha só.
ouça a leitura do texto Testemunha Tranquila, que eu já li para vocês, e responda as questões. Letra A. Leia atenciosamente os trechos abaixo. Na verdade, eu estava vendo nitidamente toda a cena. E aí nós temos outro trecho. Pois mesmo na penumbra, ele se orientou muito bem. E a próxima, e logo a silhueta de uma mulher se desenhou contra a luz. Então nós temos aí grifadas 3 palavras nessas 3 frases. A palavra nitidamente, penumbra e silhueta. E aí você deve responder o seguinte, ó. As palavras destacadas nos trechos podem ser substituídas por. Aí nós temos aí 3 opções de substituição, né, respectivamente, viu? Então, por exemplo, nós podemos substituir nitidamente por atenciosamente, ou sossegadamente, ou claramente. Podemos substituir penumbra por escuridão, silêncio, meia luz, e silhueta por contorno, imagem, perfil. Então você vai ver qual dessas 3 opções substitui perfeitamente essas 3 palavras nos trechos mencionados, tá bom? Agora nós temos uma outra proposta. Vamos observá-la aqui na letra B, olha só. O autor do texto usou várias expressões que aparecem normalmente na linguagem oral. Reescreva as frases abaixo, substituindo as expressões em destaque por outras mais formais. Então, aqui a gente está falando sobre variações linguísticas, não é? Porque nós temos várias formas de falar, dependendo do local, dependendo do contexto. Então, quando a gente está falando com um amigo, a gente usa uma linguagem mais coloquial. Porém, tem momentos que é necessário utilizar a linguagem formal. E é isso que vocês vão fazer. Vão deixar esses termos formais. Então, nós temos aí o termo 1. E foi batata. Termo 2. O cara. E termo 3. Era boa as pampas. E o 4, tacou-lhe a primeira bolacha. Então, essas palavras, batata, cara, pampas e bolacha, vocês vão substituí-las por expressões formais, porque essas expressões são gírias, são termos muito coloquiais, tá certo? Letra C. Observe o emprego da palavra réstia nas frases abaixo. Então, nós temos 2 casos em que há emprego da palavra réstia. Frase 1. Fui ao mercado comprar uma réstia de alho. Frase 2. O detalhe era visível pela réstia de luz. Então, aí nós temos 2 empregos diferentes, 2 significados diferentes da palavra réstia. No primeiro caso, a palavra réstia foi usada para indicar um ajuntamento de alho. E no segundo caso, então você vai explicar aí qual é a diferença do caso inicial, né, do caso 1 para o caso 2. Nós temos também a letra B. Passe as orações abaixo para o plural. O plural é quando nós temos mais de um elemento. Então, observem aí a concordância entre o verbo e o termo a que ele se refere, que é muito importante a gente observar. E nós temos aí 2 frases, né, que você deve passar para o plural. Aí também temos a questão 10, veja só. Considerando que no texto Testemunha Tranquila há vários momentos de suspense que criam no leitor uma expectativa sobre o que vai acontecer, responda. Além do narrador que participa da história, quem são as outras personagens? Então, nós temos lá na história, né, outras pessoas que participam da história. Então, além do narrador, que também é personagem. Então, quem são essas pessoas, essas personagens? E letra B. Em boa parte da história, o narrador apenas observa, mas uma ação praticada por ele interrompe a cena. Qual foi essa ação? Então, a todo momento ele está observando a cena, porém no finalzinho ele pratica algo que muda as coisas, né? Que interrompe a cena. O que foi que ele fez? E na letra C nós temos que outros elementos colaboram para a construção do suspense no texto. Então, vocês vão observar aí e dizer o que faz com que esse texto tenha suspense. Na letra D, nós temos mais uma proposta, olha só. Apesar de ser uma narrativa de suspense,
No final, notamos um tom de humor no texto. Por que isso ocorre? Então, nessa letra D, você vai dizer por que nós temos aí um humor no finalzinho, viu? E nós temos também a letra E para finalizar as perguntas sobre esse texto, que é para você assinar a alternativa em que todas as palavras grafadas com X tem som de CH. Então, a gente sabe que o som de X é um som muito parecido com o som do CH, né? Então, vocês vão analisar aí. Todas as palavras devem ter som de CH. Então, vamos analisar aí que tem várias palavras. Você vai marcar apenas aquela alternativa em que todas possuem som de CH, mesmo que sejam escritas com X. Esse conteúdinho aí sobre o som do X, a gente já trabalhou bastante, não foi? Então, eu tenho certeza de que vocês vão conseguir. Meus amores, a nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!